Se vocês não aprenderem inglês com o Diablo, eu não sei com o que vocês vão aprender. Brincadeiras à parte, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Lembrando que hoje a nossa aula vai ser com o Diablo 4, principalmente numa cena muito massa que eu acho ali no comecinho da igreja com a Lilith. E se vocês quiserem acesso a esse PDF, podem entrar aqui no nosso Discord para você ir lá e fazer o download desse material. Let's go! Shameful. Our Father has granted you a path to salvation. And yet you stray from it at every opportunity. Então aqui ele falou shameful, ou seja, vergonhoso. Our Father has granted you a path to salvation. Então o nosso Pai concedeu-lhe um caminho para a salvação. And yet you stray from it at every opportunity. E assim, e mesmo assim, e ainda assim você se desvia disso em todas as oportunidades. Vamos falar sobre Our Father has granted, é algo que está no Present Perfect Simple. Eu já falei várias vezes aqui para vocês, que o Present Perfect é uma estrutura muito importante. Usamos para quando falamos de algo no passado, sem especificar o tempo exato, ou então para quando a gente tem uma conexão entre o passado e o presente, ou seja, algo que aconteceu no passado que ainda tem um resultado, uma consequência no presente, tá? Só que nesse caso aqui, Our Father has granted, a gente está utilizando mais no primeiro exemplo aqui, no primeiro uso do Present Perfect, que é para quando a gente não especifica o tempo. Quando que ele garantiu isso? Quando que ele concedeu isso pra gente? André, não sei se foi há um mês atrás, há um ano atrás, há 2 anos atrás. Exato. Se você não sabe, a gente utiliza o Present Perfect Simple, tá? Como por exemplo aqui, ó. I have done the dishes. Lembrando que no Present Perfect a gente tem o sujeito, subject, o auxiliar have ou has e o verbo na terceira coluna. André, quando que eu vou usar o auxiliar have e quando que eu vou usar o auxiliar has? Bem simples, has a gente utiliza para he, she, it e para have a gente utiliza para I, you, they, we. No caso, our father seria nosso pai. Se a gente for substituir por um desses pronomes que eu acabei de falar, a gente utilizaria he. Então, he has. Um exemplo que eu tenho aqui, I have done the dishes, ou seja, eu lavei as louças. Perceba que para I, eu utilizo have. Shameful. Our Father has granted you a path to salvation. And yet you stray from it at every opportunity. You drink and gamble. You covet and steal. Shameful. Ele continua com you drink and gamble, ou seja, você bebe e joga. You covet and steal, você cobiça e rouba. Shameful. Shameful seria vergonhoso. Estão vendo aí, ó? Então, drink, gamble, covet, steal são, né, pecados, né? Um padre ali que tá dando um sermão nas pessoas ali que estão vendo ele. Então, drink and gamble. Gamble é uma palavra que muitos alunos me perguntam, que significa no sentido de jogar, de apostar, né? Então, que nem, por exemplo, sei lá, roleta, poker, todas essas paradas você gamble, ok? Covet and steal seria cobiçar e roubar. You drink and gamble. You covet and steal. Shameful. Sin is their birthright. Agora chegou a vez dela, né, cara? Ela veio já brilhando, né? Ela fala aqui, ó. Sin is their birthright. O pecado é o seu direito de nascença. O que é? Explica aí, André. O que é esse birthright? A gente normalmente coloca a palavra birth, que seria nascimento, mais algo, para falar que é algo de nascimento, ou algo de nascença. Ou seja, birthright, right significa direito, direito de nascença. Como, por exemplo, birthday, dia de nascimento.
André, então birthday não é aniversário? A palavra, se a gente for traduzir literal mesmo, seria o seu dia de nascimento. Vamos comemorar o seu dia de nascimento. E birthmark, por exemplo, seria uma marca de nascença. Então você tem, por exemplo, alguma birthmark? Eu tenho uma aqui no meu pescoço, a birthmark. Sin is their birthright. My children. The lords of hell are coming to devour our world. Salvation lies not in the light, but in you. Aqui ela continua. My children, the lords of hell are coming to devour our world. Então, meus filhos, os senhores do inferno estão vindo para devorar o nosso mundo. Salvation lies not in the light, but in you. Salvação não está na luz, mas em você. Vamos pegar a primeira frase aqui, que é The lords of hell are coming. Essa frase tá no presente progressivo. Como que a gente cria o presente progressivo? A gente faz um sujeito, I, you, they, he, the lords, the people, etc. O verbo to be, com as suas 3 variáveis ali, né? Que a gente tem o is, o am e o are. Basicamente, o is, o am e o are são o verbo to be. E o nosso verbo com o ing, que daí seria esse ando, fazendo, comendo, correndo, etc. Que é o gerúndio. Que é algo que está acontecendo nesse momento. Então, se eu falo The lords of hell are coming, então eu estou falando os senhores do inferno estão vindo. Então, perceba, é algo que está acontecendo nesse momento. Então, ó, The man is coming. Então, o homem está vindo. Ou então, My father is coming. Então, o meu pai está vindo. André, quando que eu uso o is, o am e o are? Lembrando que o is a gente usa para he, she, it, ou para tudo que pode ser substituído no lugar do he, she, it. O am eu uso pro I e o are eu uso pro you, we, they. Ok? Voltando nessa segunda frase aqui, ó, Salvation lies not in the light, but in you. Eu quero falar um pouquinho sobre esse lies, porque significa mentiras. Se você joga no Google, ele vai te dar assim, ó, mentiras. Porém, ele tem uma outra tradução e um outro uso. Perceba que ela tá falando, ó, Salvation lies not in the light, but in you. Então, a salvação não está na luz, mas em você. Esse lies, ele pode ser utilizado como está, reside, ou então fica lá. Perceba, ó, The church lies in ruins today. A igreja está em ruínas hoje. Então, ele está fazendo esse papel de está. The answer lies in your heart. Então, a resposta está no seu coração, ou então a resposta reside no seu coração. Então, toma cuidado que a palavra lies nem sempre é só mentiras. My children. The lords of hell are coming to devour our world. Salvation lies not in the light, but in you. The faith has taught you to deny your heart's desire and turned you into a prisoner within yourself. Aqui continuando, the faith has taught you to deny your heart's desire and turned you into a prisoner within yourself. Então, a fé lhe ensinou a negar o desejo do seu coração e te transformou em um prisioneiro dentro de si mesmo. Perceba de novo, olha ele aqui, ó. A gente tá com um present perfect de novo, ó. A fé has taught. Perceba que eu tô usando has porque the faith é algo singular. Se eu fosse substituir, eu substituiria por it. It has, tá? Então, the faith has taught. Taught é a terceira coluna, terceira forma, conjugação do verbo teach, que é ensinar. Então, a fé te ensinou. Ó, a fé te ensinou. The faith has taught. Então, muitos alunos me perguntam, André, tá, eu vi ali que within, né, turned you into a prisoner within yourself. Estão vendo aqui comigo, ó? Te transformou em um prisioneiro dentro de si mesmo. Então, qual que é a diferença do in e within? Meio que a ideia de within é dentro de. Tá
dentro de algo. E já o in seria dentro, tá? Então, que nem, por exemplo, in indica um local específico, quando a gente tá falando de lugar, né? Que alguém ou algo está, né? Ou então já o within costuma dar uma localização aproximada. Agora, já em tempo, quando a gente está falando aqui em, deixa eu colocar aqui, ó, tempo, indica exatamente quando algo ocorrerá. Por exemplo, a reunião será em 3 meses. The meeting is in 3 months. Já within indica dentro desse período. Então, a reunião vai acontecer dentro de 3 meses. Então, pode ser 2 meses, pode ser 1 mês e meio. Então, within 3 months. Tá? O seu carro vai ficar pronto within 2 weeks. Your car will be ready within 2 weeks. Pode ser que seja 10 dias, pode ser que seja 1 semana. Então, tudo depende. Tá? Essa é mais ou menos a ideia dele. The faith has taught you to deny your heart's desire and turned you into a prisoner within yourself. Break the chains and discover who you were meant to be. Agora aqui ela falou break the chains and discover who you were meant to be. A frase meant to be, you were meant to be, tá falando quem que você deveria ser, quem você foi destinado a ser. Então, essa é mais ou menos a ideia do were meant to be. Eu sei que muita gente se confunde, mas esse meant é tipo significava ser, quem era pra você ser, entendeu? Então, quebre as correntes e descubra quem que você deveria ser de verdade. Who you were meant to be. Break the chains and discover who you were meant to be. Break the chains and be beautiful in sin. E daí agora, claro, tem o finalzinho que ela fala break the chains and be beautiful in sin. Muita gente me pergunta como é que é essa ideia do sin. Sin significa pecado. Então, na frase, ela tá falando quebre as correntes, break the chains and be beautiful in sin. E seja lindo, seja bonito no pecado. Então, para ela quer aceitar o pecado, né? Sin seria pecado. Inclusive, a palavra sinner seria um pecador. E a palavra sin pode ser também o verbo, que seria pecar. Então, toma cuidado com isso. Pode ser pecado, sinner, pecador, ou então pode ser também sin, pecar, o verbo. Ok? Muito obrigado pela aula. Se vocês quiserem de novo acionar lá o nosso PDF e baixar isso daqui para você poder estudar depois, vai estar lá no nosso Discord. Eu espero vocês lá, podem chegar, trocar uma ideia comigo se vocês tiverem alguma dúvida. Até a próxima. See you!